Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando estudamos as lições da Palavra de Deus, encontramos um versículo muito significativo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Creio que todos estamos de acordo com que essas palavras são muito fortes. E o problema está no fato de que muitas pessoas são apaixonadas por dinheiro. Quando isso acontece, a pessoa fica numa posição espiritual em que o inimigo é capaz de manipulá-la, movê-la, feri-la ou fazer o que quiser com ela. Em outras palavras, isso cria uma fortaleza para o inimigo na vida dessa pessoa. Então, é hora de se fazer uma pergunta importante. Eu amo o dinheiro? Bem, pegue sua Bíblia e vem comigo ao livro de Mateus, capítulo 19. Livro de Mateus, capítulo 19. Espero que você se lembre que, na semana passada, no nosso estudo anterior, encontramos um homem muito jovem, mas descobrimos que, apesar da sua juventude, ele tinha muitas posses, era muito rico. E quando o Messias o desafiou para que, se ele realmente quisesse ser perfeito, ser reto diante de Deus e segui-lo, o Messias lhe disse: vem e vende tudo o que você tem, dá isso aos pobres, então vem e siga-me. Mas devido ao compromisso desse jovem, não com Deus, mas com suas próprias riquezas, com as riquezas, ele se foi e lembre-se do relato. Foi embora muito triste. Minha esperança é que não sejamos pessoas aflitas porque tomamos decisões incorretas, mas que sejamos pessoas que se humilham e respondem às instruções de Deus, não por lógica, mas pela fé, de acordo com a sua verdade, de acordo com que Ele sempre tem a razão e que sempre será conveniente para nós e os demais, que obedeçamos a Deus, confiamos e nos apoiemos nele e façamos o que a sua palavra diz. Neste capítulo 19, que estamos retomando hoje, notem que o Messias diz no versículo 23... Mas Yeshua disse aos seus discípulos: em verdade, lhes digo que com dificuldade. Isso significa que o tema que ele está tratando aqui é muito difícil, muito estranho. Então diz: com dificuldade, um homem rico entrará no reino dos céus. Então, com dificuldade, ou como se diz em muitas traduções, é simplesmente algo muito difícil que um homem rico ou que uma pessoa abastada entre no reino dos céus. Quando ouvirmos isso, devemos ser precisos. Em nenhuma parte das Escrituras diz que se você tem determinada quantidade de dinheiro, essa quantia te exclui de entrar no céu. Não é isso o que diz aqui. Diz com dificuldade. Será difícil. Por quê? Porque as pessoas tendem, quando têm riquezas, recursos financeiros em abundância, simplesmente confiam nessas riquezas antes de confiar em Deus e obedecer a Ele. E te darei um exemplo excelente tirado das Escrituras. Estou falando de um dos reis de Judá, um homem chamado Asa. Asa era rei, e Deus lhe disse algo. Quando Asa subiu ao trono, Deus lhe disse: você desfrutará de 10 anos de quietude. Isso significa paz,
Não haverá guerra por 10 anos. E o que Asa fez? Ele foi um homem sábio. Usou essa oportunidade para promover reformas espirituais dentro do seu reino. Se desfez dos altares onde as pessoas praticavam a idolatria. Se desfez de certo tipo de árvore que as pessoas utilizavam com o objetivo para cometer pecados e outro tipo de falsa adoração. Então Asa foi um homem que agiu com fidelidade e obediência diante de Deus. E Deus lhe garantiu paz e lhe garantiu prosperidade. Essas reformas que ele implementou e instituiu produziram dentro do seu reino uma grande prosperidade. E ele empregou sabiamente esses recursos financeiros e seu reino cresceu forte. Mais adiante, quando ele foi atacado, o que ele fez? Ele confiou em Deus. E essa obediência, e aqui encontramos um princípio bíblico muito importante, sua obediência a Deus trouxe como fruto uma revelação espiritual. Deus lhe enviou um profeta, e esse profeta lhe deu uma grande visão, sabedoria, identificou alguns problemas dentro do seu reino, e uma vez mais, Asa foi capaz de usar isso para fortalecer o seu reino. Igualmente, se fez mais rico, mais próspero. Houve grande prosperidade nos seus dias. Mas isso foi o que aconteceu. Mais adiante, no final da sua vida, novamente ele foi atacado. Foi atacado por uma confederação. Recordem que nesse tempo, a nação de Israel tinha uma monarquia dividida. Ou seja, não era um só reino, mas 2. O reino do norte conservou esse nome, Israel, e era 5 vezes maior que o reino do sul, chamado Judá. Apesar de que o rei Asa estava em Jerusalém, ali onde estava instalado o seu reino, no reino de Judá, passou o seguinte: o reino de Israel quis atacá-lo. Ele começou a se fortalecer estrategicamente e militarmente, tomando cidades-chave e fez algo mais. Ele fez uma aliança com o rei Arã, ou seja, da Síria, com sede em Damasco. E essa confederação intimidou ao rei Asa. E sabem o que ele fez? Ao invés de voltar-se a Deus, em vez de buscar a Deus em oração, ao invés de adorar a Deus para que ele lhe desse sabedoria para saber o que ele deveria fazer, ao invés de buscar um profeta de Deus, o que Asa fez? Recordem, devido à sua fidelidade e obediência, à sua humildade, seu reino tinha sido próspero. Mas a palavra de Deus diz que nessa ocasião, ele tomou uma grande soma de dinheiro dos tesouros do rei, das suas próprias riquezas e também do tesouro do templo. E, em essência, ele preparou um suborno para o rei da Síria. E isso resolveu seus problemas. Mas ouçam bem, resolveu seus problemas no curto prazo. Mas se você ler com cuidado em 2 Crônicas, capítulos 14, 15 e 16, sabe o que aconteceu? Deus queria lhe dar uma vitória muito maior. Deus queria tomá-lo e levantá-lo mais alto. Mas, porque ele confiou em suas riquezas, usando suas finanças para resolver o problema, ao invés de confiar no Senhor, terminou de maneira errada. Ele não terminou com fidelidade a Deus e, finalmente, a sua conduta não agradou a Deus. A riqueza pode ser uma bênção, desde que não deixemos que essa riqueza nos faça desviar da confiança de Deus. Mas isso, infelizmente, é algo muito comum. Por isso que o Messias diz, vejamos novamente o versículo 23. Em verdade lhes digo que com dificuldade
Ou seja, um homem rico terá dificuldade de entrar no céu. De novo, digo a vocês, essa palavra de novo significa, vou agregar algo ao que acabo de dizer. Darei maior clareza a essa declaração. Assim é como se entende no idioma original. Lemos o versículo 24. Mas, de novo, lhes disse que é mais fácil um camelo passar através do buraco de uma agulha do que um homem ou mulher rica possam entrar no reino de Deus. Insisto, é uma declaração muito forte. Por quê? Por causa do dinheiro. O dinheiro facilmente, rapidamente, muda o coração de uma pessoa que antes se inclinava a Deus, que era sensível à sua palavra. Quando chega à riqueza, usualmente, com muita frequência, desvia a pessoa da verdade espiritual. E agora começam a descansar, confiar e se apoiar nas suas próprias riquezas. Por isso o Messias disse o que disse. Será mais fácil para um camelo que entre pelo buraco de uma agulha. E há muitas discussões sobre o que isso pode significar. Não vamos aprofundar nisso porque é algo muito claro. Simplesmente nos fala de algo muito difícil. Muitos dizem que o buraco da agulha que Jesus dizia tinha a ver com um lugar em Jerusalém, na cidade cercada, que para que um camelo pudesse atravessá-la, teria que ser removida toda a sua carga, toda a bagagem que o camelo trazia com ele. Então, era só quando removia toda essa bagagem e essas posses que trazia para vender na cidade ou para a pessoa mesmo, só quando estava vazia, então, e só então, poderia entrar ao reino dos céus. Por quê? Porque quando você está vazio, é quando mais confia em Deus. Vejamos agora o versículo 25. Mas seus discípulos, depois de ouvirem isso, lemos que estavam muito surpresos. Por quê? Porque eles tinham acreditado num falso ensino. Qual era? O falso ensino era que a riqueza da pessoa era um indicador da sua posição espiritual, de que tão bem estão com Deus. Se alguém era muito rico, então estava próximo de Deus. Então, ao ouvir isso, sua teologia foi desafiada. E deixe-me compartilhar algo que você precisa entender, que é o seguinte: quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais suas crenças teológicas e doutrinas serão desafiadas. Não creia em algo só pelo que ouve. Lembre-se do que Paulo diz. Sim, a fé vem por ouvir, mas também diz, e por ouvir a palavra de Deus. Não diz necessariamente que é a interpretação de outro alguém, bem seja a minha ou a de outra pessoa. Por isso a Escritura diz: estudem. Estudem por vocês mesmos, para apresentar a si mesmos aprovados. Nós somos individualmente responsáveis e por isso é que recorremos à palavra de Deus lentamente, versículo a versículo, palavra por palavra. Uma vez mais, versículo 25. Mas seus discípulos, depois de ouvi-lo, estavam muito surpresos e diziam: quem será salvo? Essa é uma clara declaração do que compartilhei com vocês, porque eles pensavam que a riqueza era, de alguma maneira, um sinal, um indicador da condição espiritual da pessoa. Mas isso não é, necessariamente, um indicador disso. De fato, vemos que há uma ênfase nos pobres, pobres em espírito. Isso significa humildes.
e aqueles que confiam em Deus. Você se lembra da história da viúva pobre? Que deu uma pequena quantidade, mas como era tudo o que ela tinha, era todo o sustento que lhe restava para sobreviver, mas ainda assim o deu. O Messias viu isso como um ato de confiança e dependência, e por isso falou de maneira tão favorável com ele. Versículo 25, parte final. Depois que se surpreenderam os discípulos, disseram, então, quem será capaz de ser salvo? Versículo 26. Yeshua, ou seja, Jesus de Nazaré, olhou para eles e disse, e essa é outra escritura muito conhecida. Para os homens, isso é impossível. O que essa escritura nos revela é o seguinte, para qualquer, ouça bem, para qualquer, quando a riqueza chega na vida de uma pessoa, é algo natural. Quando depende dessa pessoa por si mesma, essa riqueza terá uma influência de corrupção espiritual na sua vida. Assim será. Isso é natural. Mas aqui diz, siga lendo, porque se deixamos isso aí, não teríamos a verdade completa de Deus. Diz, para os homens, ou seja, para o homem só, por si mesmo, se depende dele, é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. E isso significa, e vejo muitos exemplos disso, existem muitas pessoas que estão em uma relação com Deus, uma relação de pacto com Ele. Tem uma fé com base e estabelecida na palavra de Deus. E Deus o abençoa com recursos financeiros. Com Deus, eles são capazes de geri-los, de serem bons e fiéis administradores desses recursos e dar testemunho de como conseguem administrá-los, de ser bons e fiéis administradores desses recursos e dar testemunho de como conseguem administrá-los com sua fé e compromisso com Deus. Por isso, para os homens, para o homem sozinho, diz aqui que é literalmente, aqui diz, impossível. Mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Versículo 27. Não deve nos surpreender. Os discípulos fazem essa pergunta. E quem falará? Pedro, sempre Pedro. Ele nunca fica atrás. E notem o que ele diz. Versículo 27. E então Pedro, respondendo, lhes disse, eis aqui, nós deixamos tudo e te seguimos. Que declaração! Ele está dizendo, nós tomamos uma decisão, esses discípulos, de deixar tudo para segui-lo. E eles tinham feito sacrifícios. Muitos eram casados, tinham famílias, e assim, e as deixaram. Isso não quer dizer que deixaram de prover para suas famílias. Mas eles fizeram um grande compromisso. E suas famílias também tiveram que fazer grandes sacrifícios para que eles pudessem ser um dos 12 discípulos. Então Pedro diz, e prestem atenção na metade do versículo 27, eis aqui, nós deixamos tudo e te seguimos. O que, pois, haverá para nós? Bem, Pedro, falando, faz essa pergunta. E notem a resposta. Versículo 28. E Yeshua lhes disse, não somente a Pedro, mas a todos os discípulos. E te direi que isso tem relevância para você e para mim. Quando fazemos sacrifícios para servir ao nosso Deus e Salvador, ao Messias Yeshua, ao Filho de Deus, o Cristo, quando nós fazemos sacrifícios para servir a Ele, o que diz a Escritura no livro de Hebreus? Que Ele não é injusto para esquecer de nenhuma das nossas boas obras. Ele é justo e se lembrará de tudo o que fazemos em seu nome, tudo o que fazemos para servi-lo. Versículo 28. Mas Yeshua lhes disse,
Em verdade lhes digo que vocês, aqueles que me seguem e prestem atenção a essa palavra, na regeneração. Essa palavra, com frequência, é muito rica e cheia de conteúdo teológico. Muitos falam da regeneração, mas nesse contexto está sendo usada de uma forma diferente. Está sendo usada para falar de um tempo, uma regeneração, que é um tipo de renascimento, ou uma nova criação, uma nova realidade. Para quê? Para esse mundo. E notem o que ele diz. E o contexto aqui, na regeneração. E agora definirá o que isso significa. Quando? Está na forma subjuntiva. Então não há uma data ou tempo dado. Quando o Filho do Homem se senta. Isso é importante, porque o que é incerto aqui não é se o Messias se sentará sobre o trono ou não. O que é incerto, do ponto de vista nosso, como leitores e para os discípulos, o que era incerto era quando ele o faria, quando ele se sentaria sobre o trono. Mas não há nada incerto sobre que ele se sentará sobre o trono para governar. Uma vez mais, versículo 28. Em verdade lhes digo, que vocês que me seguem na regeneração, quando o Filho do Homem se senta sobre o seu trono de glória, isso é exatamente o que diz, sobre o seu trono de glória. Qual será o resultado para esses discípulos? Diz, vocês se sentarão também sobre 12 tronos. Para fazer o quê? Para julgar as 12 tribos de Israel. Quero fazer uma pergunta porque muitas pessoas usam essa escritura de forma incorreta. Eles dizem, aí está, os discípulos, em outras palavras, a igreja, e o utilizam de uma forma condescendente e até condenatória. Mas o que digo a essas pessoas tão equivocadas? Eu lhes perguntaria, qual a diferença aqui entre a palavra que se usa aqui, crino, na sua forma base, e a palavra catacrino? E a razão pela qual pergunto é essa. Se alguém não sabe a diferença sobre por que uma é usada e a outra não, eles realmente não qualificam para dar uma opinião, um ponto de vista referente à Escritura. Seria o mesmo que se alguém dissesse, sou um doutor, ou eu pratico a medicina, e uma pessoa lhe faz uma pergunta muito simples sobre a medicina, mas ele não tem nem ideia do que se trata essa pergunta elementar que estão fazendo a ele. A palavra catacrino significa julgar, mas julgar para condenar. Mas essa palavra, nesse contexto, não significa, já que lhe falta a palavra cata, essa preposição e prefixo é uma preposição, mas essa palavra também é usada como prefixo. Não está ali. Então, não está dizendo que os discípulos estarão julgando para condenar a Israel, mas significa é que eles lhes irão avaliar. E isso simplesmente sustenta algo. Ainda que os 12 discípulos. Lembre-se que Judas será substituído, mas os 12 discípulos, e o vemos no livro de Apocalipse, eles terão uma posição muito exaltada. Mas não pensem que Israel ficará de fora. Deus, nos últimos dias, e os profetas falam a respeito disso muitas vezes, nos últimos dias haverá um remanescente em Israel, depois do arrebatamento, que chegará na fé no Messias e Yeshua. E também sabemos que nesse reino, no reino milenial, diz que nós iremos reinar e governar com o Messias. Os crentes terão uma posição de autoridade. Nos diz aqui que esses discípulos terão uma posição mais exaltada, uma de maior importância ao se sentar. Notem o que diz aqui.
Vocês se sentarão nos 12 tronos, avaliando, julgando, mas não é uma palavra de condenação. É uma palavra para governar com a intenção de ajudar, de abençoar e de prover um conselho sábio. Vocês julgarão as 12 tribos de Israel. Versículo 29. E todos, notem o que diz, e todos os que deixaram casas, ou irmãos ou irmãs, ou pais ou mães, e os textos receptos, talvez a sua Bíblia não diz, mas os textos receptos incluem a palavra esposas. Então, se alguém deixou seu lar, seus irmãos, seus pais, e como diz aqui, a sua esposa e seus filhos, ou terrenos por causa, prestem atenção, por causa do meu nome. Aqui, nônimo é sinônimo de autoridade, mas também significa desejar ser como ele, ter seu mesmo caráter. Nome, autoridade, algumas vezes significa caráter, e outras vezes, como nesse caso, significa ambas as coisas. Eles estão reconhecendo a autoridade do Messias e também querem ser como ele, ter esse mesmo tipo de característica, ter amor, graça, amabilidade, compaixão, misericórdia e ser uma bênção. Ele diz, e vou ler isso novamente, todo aquele que deixou casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou esposa ou filhos, ou campos por causa do meu nome, 100 vezes mais. Que bênção! Ele terá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Que promessa maravilhosa! 100 vezes mais. E também a vida de reino. Diz vida eterna, mas essa vida eterna se relaciona com o reino. Vida de reino. E logo encerra o último versículo. Mas muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Nos fala de uma transição que será de muita surpresa para muitos. Aqueles que foram primeiros serão os últimos. Os que são os últimos serão os primeiros. Do que estamos falando? Trataremos isso na próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.